Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série sobre fluidos eu vou finalmente falar para vocês sobre a equação de Bernoulli, que vai ser, eu acho que eu falei isso quase todo o vídeo, mas essa daqui realmente é a equação mais importante que vocês vão aprender nesse começo de estudo de fluidos, tá? É uma equação que só se mantém para fluidos ideais, então caso você não saiba quais são as hipóteses para a gente ter um fluido ideal, vê o último vídeo, o começo do último vídeo eu realmente é, eu dedico um tempo importante falando sobre as hipóteses, mesmo que eu não entre nos detalhes, porque essa equação só se mantém para fluidos ideais, depois para fluidos reais e etc. A gente tem correções que a gente faz, mas a gente está no caso perfeito, ok? E essa é a equação de Bernoulli. Tá? A equação de Bernoulli nada mais é, basicamente, do que o último vídeo, né? Então é uma equação de continuidade, beleza? Só que agora, em vez de a gente variar a área e a velocidade, a gente vai variar um pouco de tudo. Então a gente vai variar a pressão, a gente vai variar a velocidade, a gente vai variar a altura, ok? Então isso ainda continua sendo uma equação de continuidade, né? Só que agora a gente está variando tudo. Então a equação de Bernoulli nos diz o quê? Que entre P1 e P2 a gente vai ter uma igualdade desses termos aqui. Então a gente vai ter a igualdade de pressão mais 1 sobre 2 a densidade vezes V ao quadrado. Então aqui vocês reconhecem um termo que parece uma energia cinética, a gente vai ver a demonstração depois, parece uma energia cinética, ok? Mais um ρ, g, y, né? Então aqui vocês percebem que temos um termo que parece muito uma energia potencial, então a gente vai ver isso também na demonstração, igual a uma constante. Então isso quer dizer o quê? Que a variação de pressão, energia cinética e energia potencial no ponto 1 vai ser igual à soma da variação de pressão, de energia cinética e de energia potencial no ponto P2. Isso daqui, como a gente viu no último vídeo, isso daqui que significa ser igual a uma constante. Beleza? Então vamos lá demonstrar isso daqui. Ok? Então a gente vai, como eu falei para vocês, é basicamente o princípio de conservação de volume, princípio de conservação de massa. Ok? Então, como é que a gente vai descrever esse princípio de conservação? A gente vai utilizar a relação entre o trabalho e a energia cinética. Bom, a gente tem aqui uma energia cinética, então é bem interessante a gente pensar numa variação de energia cinética. Né? Se a gente tem uma diferença de velocidade, muito provavelmente a gente tem essa energia. Então a gente sabe então que o trabalho igual a variação de energia cinética, ΔK. Ok? Então, ΔK é o quê? A variação de energia cinética. Então, é a energia cinética no ponto 2 menos a variação cinética no ponto 1. Como a gente está falando de um fluido, né, a gente tem que pegar um elemento infinitesimal de massa. Lembrando do último vídeo, né, a gente pega um pequeno elemento, né, então um pequeno cubo do nosso fluido, porque como o fluido não é um sólido, os pontos não se comportam da mesma maneira. Ok? Então, aqui a gente tem uma velocidade, então a expressão não muda, só que em vez de ser m vai ser um delta m, então vai ficar 1 sobre 2 delta m v2 ao quadrado, menos 1 sobre 2 delta m v1 ao quadrado. Né? O m vai ser igual porque é o mesmo fluido. Né? Então essa variação infinitesimal de m vai ser a mesma em aqui e aqui. Ok? Então isso daqui implica que ΔK vai ser igual a 1 sobre 2. Então a gente vai botar em fator ΔM aqui. E ΔM, como a gente pode escrever? A gente pode escrever isso com a densidade e o volume, porque a gente está no fluido. Então a gente prefere escrever com densidade e volume. Então a gente tem quilogramas, né? Então isso daqui é a mesma coisa que quilogramas por metros cúbicos vezes metros cúbicos. Então isso daqui vai ser 1 sobre 2 ρ, né? Então como é um fluido ideal, ρ é constante, então não tem variação de volume, o volume é uniformemente distribuído. Então vai ser ρ vezes ΔV, então uma variação de volume, vezes V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Ok? Então aqui a gente tem a nossa variação de energia cinética. Ok, mas aqui a gente também tem uma forma de trabalho de gravidade, porque a gente tem uma variação de altura aqui. Então o peso ele vai entrar em conta aqui. Né? Se a gente tem uma variação de altura, né? Então a gente tem uma variação de y. Então a gente pode considerar o trabalho WG, que é igual então a menos ΔM, vezes g vezes a diferença de altura. Então vai ser y2 menos y1. Ok? Então a gente tem uma energia potencial que vai ser criada aqui. Beleza? Então a energia potencial é mg vezes a diferença de altura. Como m é uma pequena variação, então vai ser delta m, vai ser menos, né? Porque é menos mg, y, né? E a variação aqui entre 2 e 1 é y2 menos y1. Ok? Então a gente pode escrever isso, wg, que vai ser igual então a menos ρ g delta v y2 menos y1. Então a gente tem o trabalho, a gente tem a energia potencial e a energia cinética.
Só que aqui ainda falta o último trabalho, que é o trabalho das forças de pressão. Né? A gente tem uma força, né? P1 no caso é uma pressão, então é uma força sobre uma área, né? Então a gente tem uma força em 1 e que não é igual à força em 2. Ok? Então a gente ainda vai ter um trabalho feito pelas forças de pressão que a gente disse. Ok? Então a gente sabe que isso daqui, então o trabalho, ele é força vezes um deslocamento, né? E a gente vai ter então F vezes delta x, né? Então a gente vai ter a força vezes deslocamento seguindo x aqui, né? E a gente quer ter a pressão. Então uma força nada mais é que a pressão vezes uma área, né? Então vai ser newtons por metros quadrados vezes metros quadrados, então isso daqui dá newtons, vezes um delta x, ok? Então isso daqui fica igual a P vezes A delta x, né? E A vezes delta x, então uma área vezes um deslocamento, é um volume. Então isso daqui fica P vezes delta V. Ok? Então, o nosso trabalho da sua expressão é igual a pressão vezes a variação de volume. Ok? Então, a gente vai ter então WP, que vai ser igual ao quê? Então, primeiramente, em 2, né, a pressão, né, a gente está saindo do sistema aqui, então a gente vai ter um símbolo negativo, depois que a gente avaliar as formas numéricas, a gente vai achar um número negativo, então para garantir isso, então a gente vai ter menos P2 delta V, mais, porque é uma força de entrada, então PU está entrando aqui, então vai ser mais P1 delta V. Ok? Então o trabalho da sua expressão vai ser igual a menos P2 menos P1 vezes delta V. Ok? E agora a gente utiliza a fórmula do trabalho total. Então a fórmula do trabalho total W vai ser igual então, ao trabalho da força gravitacional mais o trabalho da força de pressão, né? E isso daqui vai ser igual à variação de energia cinética, ΔK. Né? Então a gente tem isso daqui, olha, isso daqui é o trabalho total, né? Então a gente tem tudo isso daqui, ok? Então isso daqui nos diz, isso daqui implica que vamos ter menos ρg ΔV vezes y2 menos y1, menos ΔV P2 menos P1, igual a 1 sobre 2 ρ ΔV vezes V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Ok? Então, vocês veem que ΔV vai partir, vai embora. Né? Então, isso daqui nos diz, né, que temos menos ρg y2 mais ρg y1, ok? Menos P2 mais P1, igual a 1 sobre 2 ρ V2 ao quadrado menos 1 sobre 2 ρ V1 ao quadrado. E agora a gente passa tudo que é 1 de um lado e tudo que é 2 de outro. Então isso daqui vai ficar igual. Então vai ficar 1 sobre 2 ρ V2 ao quadrado. Então o menos vai para cá, vai ficar o mais, aí isso daqui vai ficar o mais. Então vai ficar mais ρ G y2 mais P2 igual. Então vai ficar P1 mais ρg y1 mais 1 sobre 2 ρ v1 ao quadrado. Então, como a gente tem a igualdade no ponto 2 e no ponto 1, a gente tem que isso daqui igual a uma constante, demonstrando assim a equação de Bernoulli. Tá, então vocês veem bem a importância que o fluido seja ideal, né? Porque senão as coisas aqui não iam funcionar muito bem, porque ρ não seria constante, por exemplo. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu não vou fazer uma aplicação, porque no caso esse exercício foi basicamente uma aplicação dele, né? Não é um conceito muito difícil de entender. E fiquem tranquilos que no futuro ainda a gente vai utilizar muito o Bernoulli, então a gente não vai faltar a oportunidade de treinar ele. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê com os próximos vídeos. Até mais.